mais um mês juntinhos, né? Muita aula, muito aprendizado, muito conhecimento. Eu quero só lembrar a todos vocês que ainda não mandaram para mim todas as tarefas até a página 69, mande, que eu estou te aguardando aqui todos os dias de 7h30 até as 11 horas, vocês sabem disso. Está aqui a nossa agenda, tá bom? Vocês anotem aí, 7078, Rainha de Copas, que é exatamente um momento aqui do livro da Alice no País das Maravilhas, e vai narrar o texto entre a página 70 e 74, como foi esse encontro da Alice com a Rainha de Copas. Vocês irão ver que nesse texto tem narrador observador, vocês irão ver que tem o protagonista, o antagonista, já sabe quem é o protagonista, é o principal, né? É o herói de uma história. E o antagonista é sempre o vilão, que se opõe ao protagonista. E sempre tem os personagens secundários. Você vai ver que tem o rei, você vai ver que aí também tem o coelho branco, tem os jardineiros, os soldados, as crianças, entre outros personagens secundários. Aqui também vai estar falando o espaço onde ocorrem os fatos narrados. É um jardim, né, que você vai ver aí, no campo de croquet, no País das Maravilhas, né? Então tudo ocorre no jardim, no campo de croquet, lá no País das Maravilhas. E não tem assim uma data específica, não tem um momento exato em que tudo está ocorrendo. Mas é possível vocês deduzirem que durou algumas horas, quando vocês estiverem lendo a história, né? E vendo esse momento. Então durou algumas horas esse encontro. Aí vem as perguntas, claro, que não poderia faltar. Lá na página 70 tem 3 perguntinhas para você copiar e responder no seu caderno, relacionado com o que você sabe, o que você imagina sobre esse encontro entre a Rainha de Copas e a Alice. Lembrando que muitos de vocês que estão aí na sua casa, no ano passado fizemos projeto de Alice no País das Maravilhas, né? E estamos bastante coisa. E você que não teve essa oportunidade de estar conosco, mas já deve ter assistido aí o filme Alice no País das Maravilhas, no País do Espelho, Através dos Espelhos. Tem um livro também, tem desenho animado, tem muita coisa relacionada a Alice. Na página 75 está falando de Lewis Carroll, né? Que é exatamente quem foi que fez, inspirado, né? Vai contando como é que foi a inspiração dele de fazer Alice, o ano que foi lançado, em 1872, que a Alice no País das Maravilhas é um clássico da literatura infantil, e vem na página 75 4 perguntas para você também copiar no seu caderno e responder. Eu quero te pedir mais uma vez, quando você for copiar as questões lá no seu caderno, você copia de caneta azul ou preta, responda também de caneta, aquela letra bem legível, para quando você mandar a foto para mim, eu entender bem direitinho e não ter nenhuma dúvida sobre as suas respostas. Aí tem toda essa parte da 75 da questão 1, que eu já te dei as dicas de como responder. Você teve dúvida, escuta o vídeo outra vez, né? Fica aí ouvindo vários momentos, porque vocês têm observado que no decorrer de cada aula eu vou dando as dicas de como vai ser mais fácil você responder as questões, tá bom? Aí ele fala assim, ó, que elementos do texto ajudam o campo, ajudam a compor esse clima de fantasia. Vocês irão me dizer tudo que tem aí, tudo assim, você como principal, né? Quando fala de cortar a cabeça dos súditos, isso é algo de fantasia. Quando fala, que ela sempre manda, né? Cortem as cabeças, cortem as cabeças. Quando fala também para pintar as rosas brancas de vermelho, então tem muita fantasia que no decorrer do texto você vai lendo, você vai encontrar e vai escrever aqui esses elementos, né, fatos que aconteceram, que nós podemos chamar de clima de fantasia. Na letra B, na página 36, fala assim, o que permite a existência desse clima de fantasia nessa narrativa? A Alice é cheia de fantasia, né? Então nessa narrativa o que tem? Aí você pode dizer algumas coisas sobre o autor, que usa a imaginação de que maneira? Uma maneira muito criativa, né? Fantástica mesmo. É algo bem fantasioso. E o nosso tema agora, né? São textos fantásticos. Então vai sempre vir coisas fictícias, coisa que vai além do que o ser humano pode pensar, mas que faz a gente se divertir, viajar, mergulhar nessas fantasias. Aí na questão 4, a 3 você vai pensar sozinho, porque ela está sendo muito dada. É possível perceber em Alice a atitude de irreverência e ousadia, porque ela não tem medo, ela enfrenta a mesma rainha, então você vai escrever que momentos aí no texto que você leu acontece isso. Então você coloca exatamente a fala de Alice. Eu vou ler uma para vocês. Ó. Não tenho nada a ver com isso.
Isso é uma maneira dela falar irreverente com a rainha, né? Ou, ora, são apenas um baralho de cartas, não preciso ter medo deles. Então, vocês irão ver que tem vários momentos da história em que a Alice é irreverente, é ousada, né? Não tem medo de nada. Você vai escrever, mas não esqueça, quando você vai transcrever para a questão, o que já está escrito lá, né, que é um texto, coloque entre aspas, coloque os parênteses se tiver, coloque a travessão, coloque a pontuação, porque você vai relatar um fato que está escrito lá. Se a Alice tivesse outro tipo de comportamento, a história teria o mesmo efeito para o leitor? Explique. Aí vamos supor que a Alice fosse medrosa, ficasse caladinha, não questionasse nada. Será que a história dela seria realmente essa história que a gente conhece, né? Quem já conhece, o leitor ia ficar realmente esse mundo fantástico? Provavelmente não, né? Então você deve dizer não e claro, você vai explicando que eu já estou te dando a dica porque que a Alice não teria esse comportamento. A Alice não teve sua cabeça cortada, como havia sido ordenada pela rainha. O que evitou isso? Leia aí no texto, tá dizendo bem direitinho, que era para ela ter ficado sem a cabeça, mas alguém fez uma intervenção, alguém pediu, né? Alguém convenceu a rainha a mudar de opinião. Então tem aí a explicação bem direitinho, quando você lê o texto, você vai saber. Relê o seguinte trecho do texto. Eu não vou ler, vou deixar que você leia. Depois que você ler esse trecho na página 77, aí você vai responder as perguntas A, B, C e D. Por que os jardineiros correram até Alice? O que a menina passou a representar para eles? Então vai dizer o que eles buscaram, o que? Proteção, ajuda, você vai aí estar explicando. E o que essa menina, Alice, passou a representar para eles? Que tipo de pessoa ela ficou sendo para eles, hein? Ela foi alguém que poderia lutar pelos direitos deles, né? Ajudá-los contra a tirania da rainha de copas. Aí você vai ler novamente e vai respondendo. Estou apenas lhe dando umas dicas de como vai ser mais fácil você responder. Por que os soldados disseram que tinham cortado a cabeça dos jardineiros mesmo sem o terem feito? Lá no texto está dizendo. Aí você vai explicar bem direitinho. Por causa disso. Tal atitude deixa em evidência alguns comportamentos recorrentes, tanto na rainha quanto dos soldados. Quais são? Então você vai dizer quais são os comportamentos deles, né? Quando ela manda cortar a cabeça e o que eles fazem? Que comportamento é esse? Aí você vai me explicar. Diante disso, em sua opinião, agora é sua opinião, tá ok? Porque a rainha ainda continua sendo temida? Porque ainda tinha medo dela? Você vai responder o que foi você disse aí na C, né? E vai dizer por que motivo ela ainda era temida. Por quê? Aí você vai estar respondendo, né? Devido ao poder, as pessoas acabam tendo medo sempre de desafiar, né, os mais poderosos, vai dando aí as ideias. Na página 78, você vai estar vendo o emprego da reticência, que eu sempre costumo colocar para vocês, quando a gente faz alguma atividade, eu falo sempre na reticência, né? Se eu pudesse colocar até aqui no versículo, né? Eu vou dizer que antes dele tinha alguma coisa a mais. E quando eu coloco depois, que tem mais versículos aí. Então, esses 3 pontinhos chamados reticências, eles têm uma explicação bem específica. Qual é a função? Aí você vai marcar aí, ó. Um desses quadrinhos aí. Marcar a interrupção da fala ou marcar o fim da fala. Né? Uma pausa. Então, você vai estar aí explicando bem direitinho isso aí. No texto lido, o discurso direto foi utilizado para apresentar as falas dos personagens. Discurso direto, que está aqui. Ele manda você dizer quais são os recursos gráficos usados para reproduzir as falas. O que tem aí? Tem o quê? Tem travessão, tem aspas e mais o que vocês verem no texto ao decorrer da leitura? 2 pontos, muito bem. Então, no decorrer de todo o texto da Alice, vocês vão encontrar 2 pontos, travessão e aspas, né? Então, você vai estar já respondendo aí. Identifique o verbo de elocução, elocução quer dizer que chama atenção, que permite ao leitor identificar emoções e sentimentos da rainha de copas e suas falas. O que faz mostrar a emoção dela durante todo o tempo? Quando ela fala, cortem as cabeças. A maneira dela, exatamente, o grito dela é que vai dar essas emoções. O que o uso do discurso direto causa na leitura do texto?
Porque tem um discurso direto e um indireto, tá ok? Aqui nesse texto, falando do discurso direto. Ele torna o quê? Ele torna a fala, né, tudo mais real, uma dinâmica. E aqui na página 78 tem essa parte que eu sempre peço para vocês marcarem, ficharem, porque é importante, dizendo o que é esse texto. Ele fala assim, ó, o texto lido é o trecho de uma novela. Você pensa, tinha novela, mas é um filme, não é, Alice? É porque esses tipos de textos onde tem personagens, com muitas falas, com muitas emoções, é chamado de novela, tá? Gênero composto de episódios, já dizendo o que é essa novela. Relacionada entre si, que narra em sequência acontecimentos que giram em torno de um personagem. Em geral, a novela possui um número reduzido de personagens e uma extensão maior, se comparada a outros gêneros como conto. Então, é um trecho chamado novela. Não é novela que se assiste na televisão, na telenovela não, tá bom? Não confundam isso. O nome desse trecho, desse tipo de texto lido é novela. E aqui fala mais um pouquinho sobre Alice vai ao cinema, como foi, através do espelho. E no mais, você sabe, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para tirar todas as suas dúvidas. Me pergunte, converse comigo, não fique na dúvida e mande para mim bem respondidinho em todas as páginas. Até a próxima aula. Tchau!